ainda não mais como crise, mas como evento que você acabou de me atualizar aqui, dentro desse volume de acontecimentos nesse período aí da vida dessas pessoas, né, dos nossos queridos adolas aqui, como nós os conhecemos, você pensa que quando vem essa relação de igreja, sociedade e de todos esses ambientes que essas pessoas circulam e que elas extrapolam, né, aí a gente até ontem identificava, ó, esse aqui é uma pessoa problemática. Você acha que esse extrapolar, Edu, é uma forma de dizer estou aqui, né? Ou é de birra? Como que você poderia explicar isso para nós pais, né, dessa manifestação? Porque eu estou entrando, e aí é uma pergunta legítima, porque eu estou entrando nesse período com meu filho que é quase adolescente. Né? Esse romper, essa manifestação mais efusiva, tal, como que você identifica isso, Edu? Nesse período aí desse volume de acontecimentos? Bom, cada pessoa é uma pessoa, né? Dito isso, a gente tem alguns arquétipos, vamos dizer assim, que você consegue identificar, não generalizando, mas identificando, ainda que superficialmente, o tipo de pessoa que você está lidando, né? Então, a gente tem aquelas pessoas mais introspectivas, você tem aquelas pessoas que já são mais expansivas, você tem as pessoas que, em algum momento, a gente categorizou como problemáticas, mas que, na minha visão, elas são um pouco mais mal compreendidas do que da gente chamar de problemática mesmo. Esse perfil específico sempre me pareceu que é o tipo de pessoa que não sabe pedir ajuda. Adultos também, né? A gente conhece adultos com esse mesmo perfil que a gente vai dizer, fulano é uma pessoa muito difícil, muito problemática, é um barraqueiro, é não sei o quê. Só que na adolescência isso fica pronunciado porque o adolescente está aprendendo a lidar com as próprias emoções, está amadurecendo emocionalmente, então talvez não tenha essas ferramentas ainda para lidar com isso da melhor forma possível. Então, da forma como eu vejo, todo mundo dá sinais do que precisa. Primeiro que todo mundo quer atenção, né? As pessoas que dizem assim, não, eu tô tranquilo, eu fico bem sozinho e tal. Isso é até a página 2, né? Até a página 2 vai. Dali para frente, todo mundo quer companhia, todo mundo quer carinho, todo mundo quer afeto, todo mundo quer passar tempo com as pessoas que ama. Então, todo mundo sinaliza. Só que as pessoas sinalizam de formas diferentes. O meu filho, por exemplo, ele é um que sinaliza se isolando. O Danzinho O já é Dan mais na dele. ele é assim. O Dan, ele é perfeitamente capaz de estar entre os amiguinhos dele e de repente ele sair, vai lá para um canto assim, e eu sei o que está acontecendo ali. O que acontece ali é o quê? Ele queria alguma coisa, só que o grupo não quis, então ele se afasta. Entendeu? O coletivo sempre influencia, desde sempre, né? Desde as primeiras etapas da Mas vida. olha que legal essa importância do pai perceber o jeito do filho para conseguir auxiliar em algum momento, né? Isso. E isso é uma leitura que, assim, na minha opinião de quem atua nessa área já há alguns anos, é uma leitura que falta a alguns pais o interesse de ter. Não é que falta capacidade. Falta o interesse de ter essa leitura, de entender o seu filho, a sua filha. Entende? Porque é muito mais simples, Robson, a gente categorizar a pessoa assim... Edu, meu filho é um problema, ele vive arrumando confusão. Tá, mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, uns anos atrás, eu atendi um casal, e aí a história da família era mais ou menos assim. O filho acabou se envolvendo com drogas, e os pais estavam apavorados com isso, de como isso foi acontecer, porque o menino estudava numa das melhores escolas, aquela coisa, você sabe? Já ouvimos essas histórias, né? E aí eu chamei o menino para conversar. Eu falei com ele, vocês me deixam conversar com ele? Posso ouvir o lado dele dessa história? Claro. Mas à parte, sem os pais. Sem os pais, isso. Claro, poxa, fica à vontade. Consegui marcar um horário com o menino, ele veio conversar comigo. Eu falei, e aí? Porque seu pai falou isso, sua mãe falou isso, e eu queria saber de você. Qual é a real? O que está rolando? O que está acontecendo? Não, é isso mesmo, Edu. Eu tô me envolvendo com droga, sim. Eu uso quando eu vou para casa dos meus amigos e tal. Tá, mas o que te fez chegar aí? Qual foi o caminho que chegou assim? Edu, eu vivo sozinho, cara. Eu vivo sozinho.
Os meus amigos me dão atenção, é o que rola lá no mundo deles e eu entrei no mundo deles. Meus pais me dão tudo, menos eles. É isso, exatamente isso. O contexto era exatamente isso. Ah, a gente passa férias fora, a gente tem não sei o quê. Quando eu vou no meu pai, ele me dá um celular, ele me dá o que eu pedi, mas ele não vive comigo. E aí, o fato do pai se preocupar com o filho gerou no filho um sentimento do tipo, poxa, legal meu pai se preocupar comigo a ponto de te procurar. Ah, rolou. Rolou isso, entendeu? Que legal. Porque para ele não tinha esse tipo de preocupação. Para ele, na cabeça dele, meu pai não tá nem aí para mim. Entendeu? Então, na minha leitura, o que faltou a esses pais? Um interesse de entender aquele contexto ali. Todo mundo sinaliza. Isso aqui era uma sinalização. Mas aí você brifou os pais não, depois? Não, eu falei sim, com sim. eles depois. Foram mais de 2 encontros. Acho que foram uns 3 encontros com aquela família. E assim, de novo, não estava lá para resolver aquilo, mas para tentar auxiliar de alguma forma, né? Já que todo mundo sinaliza, e aí dentro da sua pergunta, acho que aos adultos que rodeiam os adolescentes, os pais, os professores, os líderes na igreja, cabe esse esforço intencional de discernir aquilo ali. Por que aquele adolescente, aquele menino, aquela menina está isolado lá naquele canto? Ou, por que esse menino vive falando alto, querendo chamar a atenção aqui no meio de todo mundo? Por que nesse acampamento aqui, esse pessoal fica sempre fazendo essa bagunça toda, sendo que a gente já deu as regras do acampamento, já falou... Não é um simples reagir, mas é entender o que está acontecendo ali. E aí, a partir dessa compreensão, você tenta criar uma abordagem mais pastoral possível para auxiliar a família, para auxiliar o adolescente. No seu caso específico, você falou, eu como pai de um menino que está entrando na adolescência, preciso dessa ajuda. Então, entender o que está acontecendo ali. Porque entendendo que tipo de pessoa ele é, você consegue criar as respostas para quando esses dilemas surgirem, entende? Sensacional. Eu acho que esse é um bom caminho.